Olá pessoal, meu nome é Osley Risso e estamos aqui mais uma vez com um papo de guitarrista. E o entrevistado de hoje é o grande guitarrista e amigo Leandro Fortes. Vamos lá! Então, Osley, hoje a gente vai entrevistar o Leandro Fortes, natural de Criciúma, guitarrista extremamente competente e também produzindo muita coisa, né? Bastante coisa que ele tem feito aí. Eu queria só saber por que tu escolheu ele, né? Além de ser um grande amigo teu também, mas como um grande guitarrista, o que te chama atenção na carreira do Leandro? O Leandro é um dos guitarristas que eu mais admiro aqui em Floripa e em qualquer lugar. E eu conheço ele faz tempo, uns 8 anos ou 10, não lembro, e ele tinha por volta de 20 anos, já impressionava muito pela técnica. E o Leandro é um daqueles caras que se dedica muito, né? Full time, estuda muito, toca muito e produz muito, né? Certo. Ele é um bom compositor, ele arranja, ele faz trabalhos de jazz em bares, e faz trabalhos autorais, instrumental. E eu conheço ele da época que eles tinham um Poré Poré, talvez um pouco antes. Então era um grupo de música instrumental brasileira contemporânea, né, seguindo a linha um pouco do Hermeto, essas coisas de formas de compasso diferentes, uma experimentação. E era tudo uma galera muito nova e tocando muito. Pela novidade, né? E tocando muito, né? Então já era uma banda que todos eles viraram grandes músicos e a maioria atuam na música instrumental. Eu acho que todos atuam principalmente na música instrumental. E o Leandro, ele é um cara assim, para a cidade, muito importante, porque ele consegue agilizar muita coisa aqui, né? Conseguiu fazer aquela semana, o seminário do Itaú de música instrumental que teve esse ano. Legal. Ele está sempre produzindo bastante coisa e além de tocar muito, né? Que é o nosso assunto, é falar sobre a relação dele com a guitarra. A gente está curioso para saber, né? Como que foram os estudos dele, E para um cara ser um cara muito novo, né? Parece ser muito novo e com uma maturidade já musical bastante evidente, assim, né? Legal. É um cara que se envolve com intensidade, né? É aqueles que a música é muito sério para ele. Legal. Joia, vamos conferir o que vai ser esse papo. Tô curioso também. Show. Beleza? E aí, Osley? Prazer, então. Estamos aqui com Leandro Fortes, grande guitarrista aí, para mim uma grande referência aqui em Floripa. E aí, Leandro, eu queria saber, né, abrir com a gente aí um pouco da sua história. Primeiro, assim, a ideia dessas entrevistas partiram de que em Floripa é um lugar tão pequeno e com tantos guitarristas. A gente foi fazer um workshop e aí estava conversando com o Rafael e ele, os guitarristas que tu gosta, começamos a falar e passou de 20. E aí surgiu a ideia, eu tinha comentado até contigo uma vez, né, e cada vez mais guitarristas aqui. E é um pouco falando de guitarra e de Floripa. Então a primeira pergunta, assim, é que eu gostaria de saber se você é daqui e quando tu veio, de onde tu é, né, qual é a tua cidade. Então, eu sou de Criciúma, né? Nasci, me criei lá, fiquei até os 17 anos lá. E aí em 2001 eu vim para Florianópolis para cursar o UDESC, o curso de música lá na UDESC. E até então eu era, né, voltado para o rock, para o heavy metal, né? Estudava isso e tirava as músicas, né, e tal. E quando vim para cá, teve uma grande mudança, né, que entrei ali na UDESC, eu comecei a fazer aula de harmonia com o Sérgio Freitas. E também comecei a conhecer muitos outros músicos de diferentes estilos, né? O pessoal que tocava samba, que tocava choro, que tocava jazz, que tocava pop. De tudo. E aí foi bem legal, assim, né? Aí eu, né,
comecei a ter contato também com outros guitarristas, que nem tu, né? Que eu, né, que naquela época rolava o som do Café dos Araçás, né? No extinto Café dos Araçás, né? No extinto Café Matisse. Bons tempos, né? Bons. Pô, Café dos Araçás, acho que foi e será sempre uma grande referência da música instrumental. E também, assim, pra mim, o grande choque, né, vamos dizer assim, foi quando eu conheci o Léo Garcia, em 2001 mesmo, né? Que eu vi aquele cara improvisando e né, um monte de harmonia, um monte de coisa que eu nunca tinha visto, e ali na minha frente, né? Sim. E o Carlos Ribeiro Júnior também, que tocava com ele, né? E o Cássio Moura também, que tocava também no extinto Ópera Games, né? Que eles tocavam todo domingo lá, assim, na Beira-Mar, com um toicinho na batera. Sim. E aquilo foi influenciou. Nossa, uma influência absurda. Abriu um universo novo para conhecer outros guitarristas. Né? Exatamente. E guitarristicamente e também a questão da linguagem da improvisação, né? Que é sempre uma coisa bem diferente, né? De quem tá... de quem vinha tirando as músicas e tentando tocar igual, né? É uma grande característica do jazz, né? Da música instrumental influenciada pelo jazz, a improvisação, né? Tem aquela coisa, a improvisação ela acontece muito de diferentes maneiras, né? Nos estilos, né? Pode ser até com volume, né? A pessoa... A interpretação é uma improvisação, né? Exato, uma cantora vai cantar, né? Aí ela pode mexer com a rítmica, né? E tudo isso você começa a perceber que tudo isso é possível, né? Claro, fazer o som na hora, né? Mas essa improvisação mais específica, a gente tem que estudar harmonia, estudar escalas, arpejo, né? É uma coisa que foi muito difundida pelo jazz, né? Com certeza, e influenciou o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, né? Não que aqui talvez não tinha, mas a gente talvez não tinha acesso a materiais que chegaram de lá primeiro, né? O repentista, ele está improvisando o tempo todo. Claro, né? Então, mas voltado para a música com uma harmonia mais sofisticada, né? Um estudo bem específico, né? Essa relação escala-acorde, né? Que é bem característica do jazz, né? Você pensa, né? Mudou acorde, mudou a escala, né? O arpejo, você tá com tudo, como se estivesse passando um filminho na cabeça, assim, né? Porque a música é específica, é uma improvisação específica, né? Porque não é só você criar, você está criando um determinado tipo de música, né? Improvisar bem numa música que não modula, por exemplo, é uma outra linguagem já. Sim. Né? Então E no seu começo, assim, antes disso daí, tu lembra, assim, a sua idade? Claro. Por influência de família? Eu comecei ali com uns 8 anos de idade, né? Muito novo. Bem pequenininho, assim, meu pai me ensinou, né? Já no violão? No violão, guitarra, no já, violão, né? O pai sempre tocou em casa, né? Não profissionalmente, assim, mas sempre tocou em casa, então ele me ensinava os primeiros acordes. Eu lembro que, por essa época, a minha irmã também estava aprendendo a tocar violão. E aí eu ia pegando os acordes que a gente brincava, eu lembro que a gente brincava de Guns N' Roses com os primos, assim, a gente reunia os primos e cada um escolhia, eu sou o Slash, eu sou o A gente pegava as panelas da tia, montava, fazia uma bateria, pegava a banda. Pegava uma raquetezinha de brinquedo, colocava uns clipes, fingia que era uma guitarra, isso com 6, 7 ali, né? Sim. E botava as músicas lá e ficava, né? Era uma banda que estava muito em evidência essa época, né? No final dos anos 80, né? Sua geração no rock, todo mundo foi influenciado, né? Sim. E bom, e lá em Criciúma, né? Lá nessa época, teve a Fundação Cultural de Criciúma. Eu não lembro se era bem esse nome, mas conservatório, assim? Que era exatamente capitaneado pelo Tyrone Mandelli. Naquela época. Ele montou, ele era o coordenador da escola, né? Eu tive aula com ele de teoria. Aí você estudou lá? Eu estudei 2 anos lá, dos 10 aos 12. Que legal. Criança, aí você já teve uma base teórica também. Base teórica, mas eu lembro que era muito difícil por causa da questão numérica, assim, matemática, né? Porque criança não tem muita noção de matemática, né? 16 avos, né? 8 avos. Transformar aquilo em algo prático, né? Eu lembro que eu tinha bastante dificuldade de linkar uma coisa com a outra, assim. Mas foi super legal, né? Pô, tinha aula de violão lá, o professor passava os Tom Jobim, Caetano Veloso, né? E muito importante, assim, né? Aula com um músico como o Tyrone, né? Tipo, percepção musical, ele batia os acordes lá e ficava, que acorde é esse?
tá vendo? Esse aqui é um acorde diminuto, esse é um acorde maior, ele ficava lá. Assim. Sempre ter acesso a uma escola muda tudo, né? O Tyrone me incentivou muito, né? Quando eu era criança, assim, ele foi um grande... Eu lembro de tocar... Eu lembro até hoje da sensação de tocar com ele Garota de Ipanema, né? Num recital da escola, assim. As primeiras apresentações, né? Sempre... acompanhando, ele tocando a flauta, improvisou, assim, né? Foi uma época muito importante, né? E assim, depois quando eu vim pra Floripa também teve Bom, como você sabe, né? A influência da comunidade, assim, dos amigos que estão ali pegando junto e estudando, né? Eu lembro a primeira vez que o Jean Tomasi, eu lembro a primeira vez que ele me mostrou Coltrane, né? O John, escuta aqui, Marujo, né? Daí ele mostrou Jet Steps, eu escutei aqui, caramba, que confusão isso, né? Esse harmônico. O Maicon de Souza, saxofonista, também mostrou Charlie Parker, né? Escuta o Charlie Parker, né? O Luiz Gustavo Zago, né? Falou, olha, escuta Egberto Gismonti, né? Você vai gostar. Isso é uma coisa muito legal, acho que a cidade ser pequena, né? Uma coisa que sempre, o pessoal tá sempre vendo o outro tocar, ouvindo o outro tocar e conversando e trocando ideia, né? Porque é uma ilha e dentro da ilha são poucos lugares que acontecem as coisas, né? Praticamente Trindade, Lagoa e Centro. Sim. Né? Então a galera, ainda mais de uma música específica, vai acabar se encontrando o tempo todo. E isso é uma coisa muito legal, né? Cidades grandes, por exemplo, como São Paulo, tu faz um som com um cara legal e tu não vê mais ele. De repente tu não encontra mais ele. Talvez por anos, né? Por anos, entendeu? Porque foi uma cantora que tinha um guitarrista, ele não pôde ir, tu foi num lugar e tu conheceu a galera, gostou, mas o seu bairro é tão distante que tu não vai numa tarde na casa dele só pra trocar ideia de som. Claro. E aí se não pinta trabalho, e aqui é legal que a gente acaba influenciando o outro. Com certeza. Eu lembro a primeira vez que eu te conheci, não sei se você tá lembrado. Não sei qual eu lembro claramente a situação. Eu tava numa loja de música, uma que não tem mais, né? Na Trindade. E eu tava testando um violão, tocando Wave. E aí eu vi que tinha um cara no balcão, assim, trocando ideia lá. E daqui a pouco eu tava tocando com a cabeça baixa, daqui a pouco tu tava do meu lado tocando, assim, fazendo a base, assim. Só que eu não sabia improvisar direito, eu tinha meio que uns solos feitos, assim, né? Tinha uns 18 anos, assim, não, solos inteiros mesmo, assim, feitos pra Wave, assim, né? Entendi. E aí tu começou a tocar, aí eu fiz a base pra ti, tu começou a solar pra caramba, assim, eu fiquei assim, e aí cantarolando junto, né? Aí terminou e eu perguntei assim, tu tava improvisando? Eu não lembro, eu lembro do encontro, eu lembro eu te vi lá e eu não lembro se essa foi a primeira vez, eu não lembrava que era a primeira vez, ou um pouco antes, ou um pouco depois, mas foi nesse momento que eu comecei a te encontrar várias vezes. Né? Isso já deve ter uns 10 anos, acho. Já. Mais. Eu lembro, eu fiquei impressionado, porque o Leandro sempre um cara correndo muito atrás, estudando, evolui muito rápido, né? Tipo, dessa vez que eu tive que tocar para uma próxima, já era outra coisa, e depois outra, e vai virando uma troca, né? Você tem as suas influências, tu estuda, depois eu pego de volta contigo, o outro pega de volta. A época do Rio Tavares era muito legal, né? Que ali reunia muita gente, né? Eu lembro que eu adorava quando as pessoas chegavam lá sem avisar, né? Como era? Fazer um som, sem ligar, é um sonho, né? É um sonho, é difícil manter, né? Isso daí eu acho que tem uma cronologia mesmo na vida, né? Tem a ver com a idade, com uma época, porque é difícil manter. E às vezes acaba assim, a gente quase não se encontra, né? Pô, mas legal, então, e só para fechar aqui, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas a gente que escuta jazz é influenciado por cantor ou por uma orquestra, mas como um papel de guitarrista, eu gostaria que tu falasse de alguns guitarristas, assim, pra gente ficar sabendo, os que sempre vêm na cabeça, né? Tu sabe que sempre vai fazer parte, assim. Bom, dos brasileiros, eu poderia citar... Nossa, é difícil, né? Né? Então, mas eu poderia citar o Hélio Delmiro e o Heraldo do Monte, que são, né, grandes referências. Né? São os que vêm rápido na cabeça de um guitarrista brasileiro. Exato, né? Dessa nova geração, eu gosto muito do Fábio Leal, professor de guitarra lá de Tatuí, né? Sim. E dos de fora, né? Tem
tem vários também, os clássicos e os contemporâneos, né? Os clássicos, George Benson, Wes Montgomery, Sim. Joe Pass, Jim Hall. E dos novos, também tem um pessoal que eu gosto bastante, o Mike Moreno, o Adam Rogers, Lag Lang, que é um guitarrista norueguês, né, que mora em Nova York também, Jonathan Kreisberg, que a gente estava falando dele, né, agora. E aqueles clássicos também do final dos anos 80, começo dos anos 90, que é o Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern e John McLaughlin, que são os heróis dessa geração. Né, com exceção é interessante que o Scofield, o Mike Stern e o McLaughlin, todos eles tocaram com Miles, né? Todos eles. Então, acho que são referências mundiais, né? Assim, em termos de guitarra, improvisação. São diferenciados, né? São 3 gênios aí, desde que você falou. Acho que eu não conheço nenhum guitarrista de jazz que não foi ou não gosta de um desses guitarristas aí. Né? Que nem gostar de futebol e não gostar do Pelé, não gostar do Romário. Então são pontos comuns, né? Então vamos fazer um tema para fechar aí. Vamos. E queria te agradecer. Eu que agradeço o convite, né? E parabenizar a tua iniciativa, né? De registrar esse momento com vários guitarristas na cidade, né? Como você mencionou anteriormente, é um desejo antigo, né? Que você tem de fazer uma série. No mesmo lugar. Uma série filmando e conversando, trocando ideia, alguma coisa para registrar esse acontecimento. Porque não é comum uma cidade do tamanho de Florianópolis ter tantos músicos, não só guitarristas, mas como é um instrumento, a gente está falando disso, como tem aqui. Se for uma cidade do interior com 400 mil habitantes, não é comum. Então é uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu sou guitarrista, quanto mais a gente estiver tocando bem aqui, melhor pra mim. E tem uma galera vindo também. Não vai parar. Você vê uma gurizada de 20 anos que já tá quebrando tudo. Né? É uma cidade de guitarrista, além do surf e outras coisas também. E tu tem que fazer a comunidade do surf e guitarra. Guitarrista surfista, tem tanto né? Guitarrista que tem bastante guitarrista que pega onda. Né? Legal. Vamos fazer um som então? Legal, obrigado aí. Valeu, obrigado, Leandro.
Legal, gostei. Obrigado aí, cara. Valeu. Até a próxima. Valeu.